Capítulo 3007 Pego de surpresa, parte 1. Maergron amaldiçoou sua má sorte, com o Raiju vindo como um míssil de suas costas e o Zulvo na frente dele, não havia como desviar. Ele dividiu seu corpo em videiras e sua armadura em seus componentes, escapando das mandíbulas da derrota. Por um lado, Strider foi forçado a desviar da investida de Bitra também, aliviando a pressão sobre o Chapéu Vermelho. Por outro lado, Strider não só precisou de um único passo para evitar o projétil vivo, mas Maergron foi forçado a expor sua raiz no processo. Lá está. Azon piscou bem na frente do alvo enquanto o resto do grupo disparava seus feitiços com a maior área de efeito. As videiras se arrastaram rapidamente, escondendo a raiz do toque mortal do lixo de sua garra podre. A magia das trevas era lenta, mas de tão perto e com o corpo de Maergron ainda se reformando, não importava muito. O feitiço criou uma névoa condensada em uma área grande o suficiente para engolir a Chapéu Vermelho sem afetar seus companheiros. Maergron amaldiçoou, liberando sobre o lixo esmagar Fênix de nível 5 que ele havia preparado para matar o Zulvo. Chamas esmeraldas queimaram o corpo e o mana do Lich, frustrando o piscar que ela havia conjurado para escapar. O feitiço dimensional queimou também e explodiu em seu rosto. Azon gritou quando o que restou de seu corpo mortal foi incinerado pelo feitiço espiritual. Não poderia matá-la, mas mesmo um Lich não esqueceria esse tipo de dor facilmente. Azon. Ruta fingiu estar preocupado, esperando enganar o inimigo e fazê-lo acreditar que o Lich havia sumido. Os ouvidos mostraram a Maergron um núcleo de sangue se movendo para a superfície, então ele não acreditou na encenação nem na falsa indignação que se seguiu. O Naga liberou uma enxurrada de suas 6 armas enquanto também conjurava seus melhores feitiços contra o Chapéu Vermelho. Se não posso igualá-lo em qualidade e velocidade, devo compensar com quantidade. Nana pensou. Ele estava fraco demais para lutar contra Maergron sozinho, mas com Bitra Strider cobrindo-o, ele poderia lutar em pé de igualdade com o núcleo violeta brilhante até que sua mana secasse. Então ele teve que se recuperar com revigoração, enxaguar e repetir. Ruta se manteve à distância, com suas magias mais rápidas e destrutivas prontas enquanto esperava que a raiz fosse exposta novamente. Suas chances de sucesso eram mínimas, mas isso dava ao Chapéu Vermelho mais uma coisa com que se preocupar. Não entendi. Ele pensou. Posso continuar assim até ficar sem sangue, enquanto que se eles cometerem um erro, posso destruí-los como fiz com o Lich. O que eles esperam conseguir? A resposta à sua pergunta manteve-se fora da luta. Lito usou o aperto demoníaco para conjurar Locrias, Valia, Trion e Varegrave com 6 olhos cada. Ele compartilhou com eles o plano e como explorar com segurança o fluxo infinito de energia mundial do Garden. Ele não lhes deu um corpo para possuir, para que, mesmo que falhassem em controlar o poder do jardim, Valia e Varegrave não perdessem seus cadáveres. Ao mesmo tempo, Solos conjurou a magia do vazio de nível 4, Tempestade Crescente. Parte do piso do 10º andar do Garden quebrou, ou se transformando em uma substância lamacenta que Solos manipulou para atrapalhar o Chapéu Vermelho ou em pequenas nuvens de tempestade. Graças ao link mental, Bitra e Strider sabiam onde e quando o chão amoleceria ou ficaria eletrificado. Eles usaram a informação para se moverem ainda mais rápido enquanto Maergron tropeçava, levando mais e mais golpes. Lito deixou os demônios da escuridão para trás e seguiu em frente. Eles estavam mordiscando a energia do mundo e usando-a para conjurar mais e mais demônios por si mesmos através das correntes negras que saíam de seus peitos. Maergron ainda não conseguia ver sentido nessa estratégia. As criaturas de 6 olhos são fortes, mas são feitas de energia pura. Se elas atacarem, posso destruí-las com um golpe, graças aos ouvidos. As criaturas de um olho nem valem a pena se defender. Seja lá o que eles estejam fazendo, preciso detê-los antes que seja tarde demais. Ele consumiu o sangue armazenado em seus espinhos de uma só vez. A força, velocidade e agilidade roubadas, juntamente com seu corpo Fai, agora excediam os de seus oponentes. Além disso, o sangue lhe dava acesso a algumas das magias mais poderosas da mão do destino e como usá-las.
As rochas de Rika se despedaçaram enquanto uma saraivada de lâminas de gelo eletrificadas cortavam os braços de Nana e o empalavam na parede. A vespa assassina deslizou com facilidade pelas defesas do Zouvo e dos Raiju, as garras perfuraram sua carne e envenenaram seus núcleos. Era uma aposta desesperada que Maergron tentou evitar, mas ele não tinha escolha. O feitiço de solos havia desequilibrado demais a balança da luta. Se continuasse assim, ele perderia. Para piorar as coisas, o dragão das sombras estava olhando para ele o tempo todo. Logo seus olhos de dragão aprenderiam tudo sobre ele. Quando isso acontecesse, sua velocidade não valeria nada. A única opção do Chapéu Vermelho era matar todos de uma só vez. No entanto, se falhasse, as habilidades que ele havia roubado desapareceriam e ele seria um alvo fácil. Ele caiu nessa. Agora. Solos disse através do link mental. Tempestade crescente gerou raios que vinha do chão e do teto em um loop, interceptando os feitiços de Maergron e dando aos aliados de Solos tempo para recuar para a segurança. Lita ativou o medo de Tiamat e inundou a energia do mundo com sua força de vontade e mana. A interferência bloqueou as leituras dos ouvidos e, por um precioso segundo, a sinestesia deixou Maergron cego e surdo. Zoret piscou para o trono e cortou em 5 pedaços com o perfurador do céu. No momento em que o fluxo de energia mundial foi cortado, os ouvidos voltaram ao seu modo normal, incapazes de dividir a informação através dos 5 sentidos do Chapéu Vermelho por mais tempo. O barulho causado pelo fluxo de mana e da energia do mundo na sala deu a Maergron uma dor de cabeça terrível, mas seu treinamento e força de vontade resistiram. Eu ainda posso fazer isso. O poder do sangue em minhas videiras me fará durar até que os demônios da escuridão começaram a se mover em frenesi e conjuraram o máximo de feitiços que puderam. Sangue e seiva vazaram das videiras que compunham os olhos, boca e ouvidos do Chapéu Vermelho devido à sobrecarga sensorial repentina. Maergron perdeu a cabeça e com ela todos os feitiços que ele mantinha prontos. Ele tentou se render, mas a voz ficou presa em sua garganta e um lamento de agonia escapou de seus lábios. No momento em que seu corpo congelou de dor, Strider o cortou em pedaços, Lid queimou os pedaços com pequenas rajadas de chamas de origem, e Bitra os martelou em pedaços. A raiz de Maergron estava escondida em seu pé direito e continha tanto mana que brilhava como uma lâmpada. Bitra detectou a luminescência vinda do calcanhar blindado e a destruiu por acidente. Desculpe. Ela disse enquanto as videiras restantes murchavam numa velocidade visível a olho nu. Capítulo 3008 Pego de surpresa, parte 2. Não sinta. Strider correu para ao lado de Nana, certificando-se de que seus ferimentos não eram letais. Perder o conhecimento de Limbeo é um golpe duro para o conselho, mas acho que é para melhor. Seu discípulo era perturbado e indigno de confiança. Seu erro nos poupou de muitos problemas futuros. Onaga estava em estado crítico, mas como ele ainda estava vivo e seu núcleo estava intacto, o Zouvo levou apenas algumas respirações para estabilizar seu amigo. Vou escrever no meu relatório que aconteceu no caos da batalha e que não há como saber quem deu o golpe mortal. Todos concordam. Shears acolheu a proposta e Nana fez um sinal de positivo com a única mão que já funcionava. Meu único arrependimento é que o bastardo não sofreu o suficiente. Onaga tossiu o sangue que obstruía seus pulmões. Obrigada, pessoal. Bitra teve dificuldade em agir casualmente e segurar sua impaciência. Ótimo plano, Solos. Funcionou como um encanto. Não, graças a vocês, rapazes. Ela respondeu com um sorriso caloroso. Sem a ajuda de vocês, eu não poderia ter ficado segura fora da luta e entendido como os poderes dele funcionavam. Além disso, eu tive a ideia, mas vocês fizeram funcionar. Sim. Lid mentiu descaradamente. Não vou mentir, aquele Chapéu Vermelho mutante era assustador. Ele conseguia antecipar nossos movimentos e magias como se não fosse nada. Estou feliz que ele nunca mais vá gerar alguém como ele. Com isso, ele justificou as habilidades misteriosas de Maergron e escondeu a existência dos ouvidos. Uma pena que eu tive que destruir o dispositivo dele.
Zoret suspirou, seguindo sua liderança e apontando para o trono. Eu adoraria saber como essa coisa poderia ler o fluxo de energia mundial, mas não há como dizer quantos de nós teríamos morrido se eu não a destruísse. Mais uma vez, uma perda triste, mas aceitável. Strider disse. Quero me desculpar com vocês. Eu tratei vocês como merda desde o começo, mas se não fosse pela sua ajuda, meus companheiros e eu teríamos morrido na entrada do jardim. Obrigado por salvar minha bunda e tirar minha cabeça dela. O Zouvo se abaixou, pegando os ouvidos de onde elas tinham caído. Acho que isso é seu, Mago Supremo Veren. Ele jogou o capacete em um arremesso alto que Lit pegou. De nada. Lit estudou os Ears com falsa indiferença. Sabe de uma coisa, isso ficaria mal em mim. É seu, Solos. Ele jogou os ouvidos nela, mas uma mão vestida de preto surgiu por trás dela e as pegou primeiro. Solos teria lutado contra o ladrão desconhecido, mas seus membros se recusaram a se mover. Sua força estava deixando seu corpo enquanto uma mancha vermelha florescia em seu peito. Uma mão segurava os ouvidos enquanto a outra empurrava uma faca em seu coração. Ruta estava deitado no chão em uma poça de seu próprio sangue. Uma figura humanoide feminina vestida de preto estava atrás dele depois de cortar sua garganta para impedi-lo de alertar os outros. O choque de Lit se transformou em horror quando ele sentiu seu vínculo com Solos desaparecer e a presença dela desaparecer de sua mente. Solos. Ele tentou usar o teleporte espiritual para levá-la para o seu lado, mas falhou. Ele tentou se teleportar para o lado dela e também falhou. Sem ideia do que estava acontecendo, Lit, Bitra, Zoret e seus demônios avançaram enquanto as figuras vestidas de preto corriam para a porta. Que porra é essa? O vínculo retornou tão rápido quanto desapareceu no momento em que Lit entrou em um espaço invisível selado. É por isso que nem mesmo a magia dimensional espiritual funcionou. Ele se ajoelhou ao lado de Solos, sentindo a torre minar sua vitalidade para curar sua ferida e ele alegremente deixou. Ele quebrou o espaço selado para acessar a energia do mundo e usou o aperto demoníaco para consertar o coração perfurado bem na hora. Bitra foi a primeira a chegar à saída onde uma terceira figura negra esperava. Grilhões de Grifon a amarraram e a arrastaram para o chão e o mesmo aconteceu com Zoret no momento em que ela tentou libertar o Raiju. Quando os demônios chegaram, uma quinta figura terminou de abrir um portal que sugou aqueles 4 indivíduos vestidos de preto para dentro e então explodiu em si mesmo. Locrias e Valia usaram dominação para manter o portal aberto, mas sua vontade não foi o suficiente. Como você ousa? Zoret estava fervendo de raiva. Sua força e o perfurador do céu não conseguiram quebrar os grilhões místicos e ela foi forçada a consumi-los lentamente com chamas de origem para não correr o risco de machucar Bitra em sua fúria. Com a saída dos ladrões, os feitiços desapareceram por conta própria. Quem diabos eram aqueles caras? Strider estava ajoelhado ao lado de Ruta, fazendo tudo o que podia para salvar sua vida. Magia espiritual de longa distância não funciona no jardim. Como eles puderam escapar daquele jeito? Felizmente, o corpo do desperto azul brilhante era resistente e tudo aconteceu tão rápido que um núcleo de Ruta ainda não havia começado a desaparecer. Não sei, mas você tem minha palavra de que vou encontrá-los e matá-los. Lit segurou a mão de Solos, feliz em ver o brilho desaparecer de seus olhos e ser substituído pela luz. E eu vou te ajudar, maninho. Zoret estava furiosa. Literalmente. Vapor subia de sua pele incandescente e fumaça preta saía de suas narinas enquanto o fogo de sua raiva ameaçava consumi-la. Eu não sei nem me importo com quem esses caras são. Vou usar tudo o que a organização tem para encontrá-los e, quando eu fizer isso, farei com que eles se arrependam de terem nascido. Os cronistas da Árvore do Mundo colapsaram o espaço atrás de seus passos e então o relaxaram. Era um método para tornar corredores dimensionais indetectáveis que os Yggdrasil aprenderam com um dos melhores magos dimensionais da história de Mogar. Muito bem. Disse a Árvore do Mundo. Agora que temos os ouvidos como isca, só falta mais um passo do meu plano.
Com todo o respeito, meu senhor, não teria sido mais fácil lidar com eles aqui e agora? Galveor perguntou enquanto apontava para os outros cronistas vestidos de preto. Nós poderíamos ter pegado a garota depois de matar os outros e trazido ela para você. Todos eles usavam trajes Darwin que os tornavam invisíveis a tudo, exceto a visão normal, e havia 20 deles. A regra era para um cronista por missão. 3 quando problemas eram esperados e 5 para lidar com múltiplas bestas divinas. Nunca antes tantos cronistas foram reunidos e nada em Mogar poderia deter tamanha força. Com a vantagem da surpresa, não havia como perderem. Vor estava confiante até mesmo contra o Devorador do Sol sob tais circunstâncias. Tolo, você realmente acha que Veren deixaria você escapar tão facilmente? Que ele apenas ficaria sentado ali e deixaria você usar uma unidade de remoção? E se eles se fundissem? E se a emboscada falhasse? A Árvore do Mundo respondeu. Eu sei como cada força principal em Mogar pensa. Como eles vão agir. Cada força, exceto aqueles híbridos amaldiçoados memórias do último ataque de Tesga Frígide e Brasil, fizeram um arrepio descer por seu tronco colossal. O Fing já entrou, pegou o que queria e foi embora. Continua no próximo vídeo.